No vídeo anterior, a gente falou um pouquinho sobre os chamados. E agora, nesse vídeo, a gente vai falar sobre o próximo passo da sua operação, as ordens de serviço, que é onde o serviço de fato deve ser executado. E antes da gente criar uma ordem de serviço, é muito importante que você entenda a diferença entre esses dois conceitos. O chamado é onde você descreve o problema, e a ordem de serviço, ela serve como um instrumento de execução. Ela pode tanto ser criada através de um chamado gerado dentro do escritório, ou ela pode servir como um registro preventivo, como, por exemplo, a manutenção de ar-condicionado ou de serviços de jardinagem. É na abertura da ordem de serviço que você, operador, define o responsável e quais são as tarefas a serem executadas. E sempre que um chamado exigir uma ação prática, como uma manutenção, um ajuste ou um conserto de algo, ele deve gerar uma ordem de serviço. Em alguns casos, o mesmo chamado pode gerar mais de uma ordem de serviço, principalmente quando aquelas execuções envolverem mais de um prestador de serviço. E para criar uma ordem de serviço, você tem duas opções. A primeira é acessar a área de ordem de serviço e abrir um novo registro. A segunda, abrir uma ordem de serviço a partir de um chamado. Aqui é muito importante preencher corretamente as informações básicas, com descrição do serviço, local, data de agendamento e, quando aplicado, o vínculo com o chamado existente. Essas informações são fundamentais para que o prestador entenda exatamente o que deve ser feito. Um dos pontos mais importantes da ordem de serviço é a definição do prestador responsável. O operador pode escolher entre um prestador recorrente, que já possui um cadastro e acesso frequente ao sistema, ou um prestador pontual, utilizado para atendimentos específicos. Essa escolha impacta diretamente na forma como o prestador recebe a ordem e acessa as informações do serviço. E além de incluir o prestador, as ordens de serviço permitem incluir o checklist e todas as etapas necessárias para a execução. Os checklists padronizam a qualidade do serviço e garantem que todas as etapas vão ser executadas. Além disso, é permitido incluir data e hora do agendamento para facilitar o planejamento da sua operação. E depois de revisar todas as informações, a ordem de serviço é criada e fica disponível para acompanhamento. É nesse momento que o prestador de serviço recebe uma notificação e já pode iniciar a execução do serviço conforme o agendamento. E agora que você já sabe criar uma ordem de serviço, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre como cadastrar um prestador de serviço e como definir se esse prestador vai executar serviços recorrentes ou pontuais.